Boa tarde a todos, abrindo os donos da bola desta quinta-feira após a vitória suada, não sei, um susto, quem sabe, do Internacional. A estreia do Inter na Copa do Brasil passou pelo Princesa dos Solimões, vai à segunda fase e já vamos abrir o programa de hoje debatendo essa vitória do Internacional. Dá pra dizer que foi uma vitória suada, com uns sustos? Não, suada foi, né? Foi. Suada foi, principalmente pelo primeiro tempo, né? E que olha o placar 2-0, a vitória suada. Mas o jogo teve algumas circunstâncias que a gente não pode desconsiderar, né? Teve um pênalti claro, não marcado, o gol do Internacional. Que isso, Ribeiro? É discutível, né? O gol que foi anulado é discutível. O time do Princesa de Solimões cansou, mas um ponto que me chamou a atenção no adversário do Inter é que ele não jogou como um time pequeno. É verdade. Geralmente, o que esses times assim fazem? Se retrancam, né? Ficam boa parte do tempo no seu campo e o adversário acaba tendo mais posse de bola. O Princesa de Solimões me surpreendeu num aspecto, botou a bola no chão e jogou, né? Por mais que tenha demonstrado ser um time limitadíssimo, mas é um time que se preocupou em jogar, né? Daniel. Agora, eu não gostei do Inter, não, sinceramente. E ao contrário do Zago, eu respeito a posição dele, mas eu não vi evolução. Esse negócio aí de time pequeno, time grande, agora na segundona. Ah, é verdade. Todos os times pequenos passam a ser grandes. A gente tem que enxergar porque, essa na verdade, realidade. é o seguinte, né, Brito? O diferencial de uma classificação é tirar ponto do Internacional na Série B. Eu concordo contigo. É isso aí. Agora os times pequenos, infelizmente, vão ser grandes na segunda divisão. Tem o Internacional que é grande, mas agora é tudo time pequeno. Então eles vão jogar todos do mesmo nível, Copa do Mundo, né? Com o Internacional, entre si, enfim. E o Princesa de Solimões, eu sei que está na Série C, mas é um aviso já. É uma letra, é uma manchete de como será esse ano de 2017. A grandeza do futebol brasileiro está estabelecida. Flamengo, Inter, Grêmio, Vasco. Agora, tem que se impor como clube grande. No primeiro tempo, o Inter não se impôs. Por isso que ele se apequena. O time não é grande, né? Não, mas o clube A gente não pode confundir time com um clube, né? Não, mas ele não pode deixar de se impor diante de um time como esse, Princesa dos Solimões. Por mais que o Inter estivesse na Série C, digamos, o Fluminense já foi para a Série C. Tem que se impor como um time de primeira linha do futebol brasileiro. Mas aí eu faço uma pergunta para ti. Tem time para fazer isso? Eu acho que não tem. Tem, no segundo tempo. É só enxergar o que está acontecendo com o Internacional. No momento que entra o Valdívia, demora um pouquinho, mas no momento que entra o Valdívia e entra o Brenner, o time mudou em relação ao Diego. O Carlinhos não está funcionando. Aliás, o Brito estava de cornetinha ontem no Twitter. Estou apavorado que o Brito é o cara que gosta de centroavante. O Brito é que não admite um Valdívia na reserva do Inter. E é que fez os gols ontem do Internacional. Só faltou o Anderson para ficar completo. Vitória em cima do Solimões. Deixa que hoje em dia vai dizer que você o centroavante e o Valdívia que é reserva. Eu quero ouvir o Ribeiro Neto. Só antes do Ribeiro Neto, duas coisas ficaram claras. O Inter está com um problema sério de finalização. E o Valdívia e o Brenner provaram que não tem esse problema. Por mais que o Valdívia tenha perdido um gol em algum momento, foi ele que criou a jogada roubando a bola. E depois ele vai lá e faz. E o Brenner tem o segundo gol dele já de centroavante. Um que ele toca no contrapé do goleiro e esse ontem que ele domina com o peito e faz de primeira. Coisa que o Carlos teve muita dificuldade. Não chutava em gol, não entendo. O Carlos demora um ano para chutar em gol. O Valdívia entrou mal e depois melhorou. O Ribeiro está quieto. E quando ele... Mas a gente sabe o histórico do Valdívia. Tudo bem. Né, Daniel? Ele é muito mais do que isso aí que está jogando. Mas é uma questão de posicionamento. Vai lá, Brito. O Brito já está... Não, hoje é o dia do Brito se lavar. Eu estou preocupado com uma coisa, o Ribeiro não falou nada ainda. Quando ele falar, vai dar uma chinelada em nós todos. É verdade. Vai dizer, eu não concordo com nada que vocês falaram até agora. Ô Brito, isso não é motivo... outro jogo. Isso não é motivo de preocupação, é de alegria. Desembucha agora, Ribeiro Neto. Bom, então tá, vamos lá. E aprendam porque é de graça. O negócio é o seguinte, gente, vamos combinar. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer dentro do que nós estamos vendo aí, foi um jogo de Série C. Não é o que o Princesinha é da Série C. O Inter se jogou como um time de Série C. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu ontem. Concordo. Mas, infelizmente, isso aí é uma realidade que nós não temos como mudar agora. O que eu tenho dito? Nacional muda o time a cada jogo, estão chegando novos jogadores e o Zago, evidentemente, ainda está meio que atrapalhado. Vou usar esse adjetivo, né?
para definir um time, um esquema, né? Agora vai chegar o Cirino, daqui não sei quantos meses chega o Potter, nós vamos falar sobre isso depois. Ele não sabe ainda quem é a dupla de zaga, ele não sabe qual é o meio campo, ele não sabe quem faz a saída de bola do Internacional, ele não sabe quem joga pela ala esquerda. Só por que isso? Porque ele, ainda zago, está atrapalhado com os elementos que tem. Não adianta tu inchar o grupo que só atrapalha mais o treinador. O que eu acho que ficou do jogo de ontem? Quem acompanhou a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, eu disse o seguinte, antes do jogo, o Felipe estava comigo. Eu não tenho nenhuma preocupação, não tem risco nenhum nesse jogo. Eu estou aqui para analisar o Inter, a evolução e tal, o que o Zago está fazendo, a experiência com o Carlinhos, né? Quero ver o Príncipe de novo, né? Que joga muito, segundo alguns. Não faz isso. Quero ver o Carlos. Começou o deboche. Mas jogou mal o Príncipe ontem? Não jogou nada. Ele não jogou. Pra mim, não. Pra mim, jogou bem. Na verdade, bem. ele nem entrou em campo ontem. Pra mim, ele jogou Ele não bem. entrou em campo. Aliás, eu recomendaria ao D'Alessandro. D'Alessandro, você que é um cara... Eu tenho divergências com você sabe disso, né? Elas são técnicas, não da sua liderança, da sua experiência. Chama o garoto aí e fala assim, Charles, o negócio é o seguinte, ó. Sabe aquele filme Alice nos Países das Maravilhas? Tá? Aquilo lá é o filme, né? Aquilo lá não é. Então, príncipe, não acredita, você não é príncipe, né? Quem sabe um dia, talvez, né? Do jeito que o Ribeiro fala... Do jeito que o Ribeiro fala, parece que o Charles entrou no vestiário e disse o seguinte, a partir de hoje eu sou o príncipe Charles. Parece que o Charles reuniu. Ele assimilou, ele que está dizendo. A culpa não é dele, mas ele pode ter acreditado. Esse é que é o problema. Mas não acreditou, rapaz. Então, assim, ó, o que ficou ontem, tá? Então, assim, eu fiquei apavorado em determinado momento da jornada da Rádio Bandeirantes. Eu falei assim, eu mudei, porque o Inter está correndo riscos. E vamos dizer o seguinte, não vamos tapar o sol com a peneira, tá? Foi um escândalo esse pênalti aí. Aí que eu quero chegar. Dois escândalo esse pênalti que não deram pro Princesa. Dois lances capitais. Primeiro, o pênalti, que foi pênalti, né? Claríssimo. Foi um escândalo. Pênalti claríssimo. Sonegado ao Princesa Solimões. E o gol do Paulão, a bola saiu ou não saiu? Pois é, primeiro nós vamos rodar Primeiro pênalti, vamos lá. Tá? Primeiro pênalti, o lance do pênalti. Eu acho que é até difícil debater. Ali o lance. O Carlos que está na jogada, né? É o Carlos. O Carlos comete o pênalti. Assim, ó, primeiro que ele foi, o Carlos... ele não foi pode na ficar perna, ali, né? foi na perna, foi pênalti. Eu falei assim, é pênalti de concurso. O juiz foi incompetente, né? Ou covarde. Se fosse o contrário, ele dava. Tá? Não, ele deu faltas muito menos intensas do que essa do meio campo. Olha onde é que tava o Bandeira. O juiz ruim faz, entendeu? Bandeira perto do escanteio ali, ó. Vai aparecer a imagem. Claríssimo o pênalti. Olha ali o Bandeira ali, ó. Foi lamentável isso aí. Tá? Então tem que registrar. E aí tava 0-0. Tava 0-0. É muito perigoso um atacante que não tem jeito, ele é desajeitado para marcar. Né? Ir para a área, marcar. É muito perigoso. Ele pode até num escanteio tirar a bola de cabeça quando vier por cima, mas quando for por baixo é melhor não se meter. Eu concordo. Eles não têm jeito. Um outro time mais entra que nem gringo em baile. Foi o que aconteceu aí, ó. Se é um time mais maduro... O cara vai sem freio, né? Tá em cima do juiz nessa hora, né? Tá em cima do juiz. Então precisa estar ali, o time, né, modesto e tal, todo mundo, né? Não reclamaram de maneira reclamou, né? Pênalti escandaloso. Ele reclama no segundo tempo, como é que é o nome do jogador que sofre o pênalti? Acho que é o Leozinho ali, né? Leozinho, depois ele reclama de uma outra falta fora da área. Bom, e aí lugar. ele leva até um cartão. Segundo mas é que ele lugar, estava indignado ainda com o pênalti. O gol do Paulão, eu confesso para vocês, eu não sei se nossa imagem é melhor. Mas a imagem que nós acompanhamos ontem pelo monitor, essa também não dá para ver. Não dá para ver. É difícil. Eu fiquei com muitas dúvidas se a bola saiu ou não na parábola. A gente ficou primeiro com foi falta no Paulão. Foi falta do Paulão? Não, o Bandeirinha marcou a saída de bola pela linha de fundo quando do cruzamento. Tá? Pela parábola. Foi isso que ele marcou. Esse gol foi Isso aí só dá para enxergar se tem uma câmera na linha de fundo, exatamente na linha. E não tinha. E aí cria uma ilusão que a gente não sabe se ela saiu. Bom, aí tu ou não tem que te valer do Bandeira que tá... Claro, o Bandeira tá muito bem posicionado. Eu acho que anularam um gol justíssimo do Paulão para a loucura do Paulo Brito. Eu também acho que foi bem anulado, porque senão o Paulão ia se achar de novo um grande jogador, goleador, mas aí como é aconteceu. Muita implicância E aí ia acontecer tudo durante todo o ano, ia ser titular, goleador, fazer gol de bicicleta, jogada pela ponta direita, e aí os caras iam lá na posição dele e faziam um gol. Então, assim, o que fica do jogo de ontem? Foi bom, teve um momento do segundo tempo que foi constrangedor. Né? Foi. Vão 5 ou 6 minutos só para a largada do segundo tempo. O Internacional ficou envolvido, perdeu toda a segunda bola, né? E o time do Princesa de Solimões deu pressão no Internacional. Foi vergonhoso. Tá, e por que eu estou dizendo? E eu posso dizer isso porque está aqui o
cara que está pedindo calma, né? Um pouco de paciência. O torcedor do Inter está irado. Na interatividade nos mostra que o torcedor quer despenestrar o Zago. Calma. É difícil e demora. Só que a gente não vai tapar o sol com a peneira. Muito vai bem. dizer que está acontecendo. Eu acho que está tudo certo. Dizer que o Zago tá... Alô, Zago! Está no debate, Mas dizer que o Zago está atrapalhado é exagero. Alô? Atrapalhado é exagero. Eu acho que ele está... Zago! Para de gritar. Mostra aqui a cara. Aliás, tem nas redes sociais já tem uma mente brilhante isso aqui. Fala, Ribeiro, deixa os outros falar também, Ribeiro. Olha aqui, mostra aqui. Olha que bonito. São irmãos, eu acho. Quer dizer, o Zago, Carlinhos não, tá? Já viu que não dá. Não é a linha dele. Não vai jogar ali, entendeu? Dá uma chance pro Brenner, não é pelo gol, é porque o Carlos está ainda completamente desembocado. Desembocado total, foi difícil. E talvez ele tenha algumas boas ferramentas. Impressionante. Concorda? Sim. Então, enfim. Mas que ele não está atrapalhado, que ele está atrapalhado, eu não concordo. Como é que o Caco ousa cortar o Ribeiro Neto no monólogo dele? Defina, pelo amor de Deus, alguém para ajudar o Dourado na saída de bola. O jogador não tem esse estofo para ser o único jogador da série de bola do Internacional. E outra coisa, pelo amor de Deus. E aí eu te peço, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, termina. O D'Alessandro não pode jogar de costas pro gol. Ele não pode. Ponto. Deu. Ponto. Ponto final agora, Ribeiro Neto. Fala, Paulo Brito. Bom, eu acho que o Internacional, inclusive tem brincadeiras nas redes sociais, de um time de 11 jogadores no Internacional, fora o goleiro, claro, com atacantes, centroavantes, 11, com os que estão chegando agora. O Ailon tá saindo, né? Tá saindo, informação de agora de manhã, o Ailon tá indo pro Goiás, vai ser emprestado. Então é um a menos, vai faltar um jogador nesse time. Mas aí vai contratar o... Danilo Fernandes, Paulão e o resto é atacante, São Paulo. Dá pra confundir mesmo a cabeça de um treinador, porque eu vou dizer um negócio, por que o Inter contrata tantos atacantes? Quem quer com tantos atacantes, faltando posições, faltando zagueiro de qualidade? Não dá pra entender. Não dá pra trazer o Cirino e o Potker, acho que vai... Ficou claro ontem que o Internacional em algum momento cria... três coisas, o Inter cria situações de gol e perde os seus gols. No momento que entrou o Valdívia e o Brenner, a situação já melhorou. Concordo com o Ribeiro em relação ao Carlinhos. Aliás, essa é a peça que está faltando. É verdade. Por mais que o Príncipe Charles, não tá tudo isso, já tem Dourado, já tem Charles e D'Alessandro. Consolidado esses três. Falta essa outra peça. Mas tem que haver o Internacional tem que testar vários jogadores até achar essa peça. Então eu não acredito, eu não penso que o técnico Zago está atrapalhado. Ele está construindo, ou melhor, reconstruindo um time totalmente em decadência do ano passado, que ele está começando de novo. E o Carlinhos ali foi uma tentativa. Ele já tentou outros jogadores na situação. Acredito que talvez até, de alguma forma, o Anselmo, dependendo do jogo, pode voltar, ele vai vir e mexe, ele vai testar. Essa é a peça que está faltando para o Internacional. Quem é que está protegendo a zaga do Internacional? Eu acho que aí tem que ajustar também a questão dos volantes. Por isso que quando o Anselmo joga, a situação nesse aspecto melhora bastante. Esse é um problema. Vai, Ribeiro, por favor. Eu permito que tu participe, tu não falou ainda do programa. Tá, então como eu estava tentando dizer, e agora acho que eu vou conseguir, falta proteção à zaga do Internacional, como aconteceu ano passado. E aí tentou se qualificar a zaga do Internacional como uma das melhores, uma das defesas menos vazadas da competição, quando na verdade nós sabemos que o Internacional não foi uma das piores defesas por causa do goleiro. Tanto que o goleiro foi o melhor em campo. Acho que falta um ajuste no meio de campo. Achei que o Valdívia entrou mal, depois melhorou com um outro posicionamento. Mudou o posicionamento dele. E eu noto o D'Alessandro preocupado. A gente vê o D'Alessandro em campo e até as reações dele em campo mostram uma preocupação. Eu mantenho a minha posição, acho que esse time de hoje do Internacional é insuficiente. Eu acho que é um grupo muito carente. E eu não sei até que ponto vai a exigência de melhora a esse time e não sei até que ponto a gente pode levar em consideração o trabalho do Zago por não achar que ele vai conseguir mudar tanto assim pelo que tem. Boa, sabe por quê? Dentro do que ele está falando, te ouvi atentamente. Tu estava esperando só para conseguir. Eu acho que tu não conseguiu escutar o Daniel. Tu estava ali, tentando roubar a palavra dele. Mas vai lá, roubou, vai, fala. A questão dos volantes é a seguinte, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Além da saída de bola, gente, alô, D'Alessandro, você que é o líder de vestiário aí. Pega o Dourado e fala com ele, Dourado, você não vale mais 100 milhões, entendeu? Você não vale mais.
O Dourado é um jogador que está me preocupando porque eu não vejo evolução nesse jogador. Até o ano passado, era um jogador que apareceu, ele se afirmou como titular, chegou até a seleção, né, de novos e tudo mais. Mas eu sempre disse, eu até queria comparar ele com o Wallace, não sei o que, assim, e aí virou Grenal, né? Eu não entro nessa. O Dourado tem que evoluir, ele tem que aprender a jogar pra frente. E agora, como ele é responsável por sair de bola do Internacional, se viu toda a dificuldade que ele tem, porque não está acostumado com isso, entendeu? O passo objetivo dele é muito óbvio. Entendeu? Ele se acostumou a jogar com passes laterais. Outra coisa, o Dourado, para fazer cobertura, ele tem que ser mais velocidade. Ele tem que ter mais velocidade. Cá, e o Charles ontem... Ele tomou um drible ontem dentro da área. Prejudicou. Como o Charles estava completamente perdido em campo. Quando o Meneghetti estava aqui, vocês concordaram com a cobertura. Mas Ribeiro, isso aí reflete a falta dessa peça do meio. O Dourado pega a bola e o D'Alessandro está um pouco mais à frente. Cadê o cara da intermediária? O Carlinhos não era esse. Eu não entendi uma coisa. E fica difícil, ficou um vazio ali e o Princesa Solimões até se aproveitou disso. Não dá para ser definitivo, foi uma apresentação do Inter, o próximo compromisso do Inter já é no final de semana, mas domingo, houve evolução. Uma frase. Do Campeonato Gaúcho. Só que nesse momento, uma informação está acontecendo, o julgamento do Internacional, por conta desta briga aí que você está vendo a imagem, lá em Veranópolis, na estreia do Inter no Gauchão. O julgamento acontece neste momento no TJD, aqui em Porto Alegre. O procurador Alberto Franco está pedindo perda de 4 mandos de campo para o Internacional, ou seja, o Inter vai ter que mandar o jogo fora de Porto Alegre, não é portões fechados não. Não vai jogar no Beira-Rio com portões fechados, é fora de Porto Alegre, segundo o regulamento da Federação Gaúcha, em cima do seu torneio. Claro, agora, nesse momento, o advogado do Internacional, Rogério Passo, está argumentando, mas essa informação, o julgamento acontece e a Procuradoria pede 4 mandos de campo, onde o Internacional teria de jogar. Dependendo da situação, até bom do Inter jogar fora. O Veranópolis também perderia 1, tá? Por ser o mandante. Do ambiente que o Inter está tendo hoje no Beira-Rio, daqui a pouco jogar em Caxias até é melhor. E olha a o interior gosta. Situação. Acontece o que aconteceu em Cascavel. As pessoas super afim de ver o Internacional fora de Porto Alegre. Já em Porto Alegre é complicado. Olha a gravidade da situação. O Inter vai perder 2 mandos de campo, é o que está pedindo a Procuradoria. 2 mandos de campo pela briga e mais 2 pelas pedras arremessadas de fora do estádio para dentro e do estádio para fora. Então são 4 mandos de campo que o Inter pode perder nesse julgamento. Quer dizer, poderia ficar 10 jogos, né? Era de 1 a 10. Tá, então o mais grave é 10, né? Isso. Não se chegou nem no intermediário, quer dizer... O grau do que aconteceu não é tão grande assim, né? Isso é que me preocupa. Isso é que me preocupa. Acho que a pena deveria ser mais pesada. Eu acho que tu perde 2 jogos pelo que aconteceu no estádio e 2 jogos pelas pedras fora, eu acho que é pouco. E aí eu vou dizer um negócio, o Inter perdendo o mando de campo por 4 jogos complica a vida mesmo no gauchão, hein? O gauchão é curto, não esqueçam. Tem poucos times, a primeira fase é curta, quem classificou, classificou, quem não classificou está fora. Quem é que foi a punição? O TJD, a Federação do Rio Grande do Sul. Sim. Vocês acreditam? Eu acho que não vai dar nada, sinceramente. Óbvio que não vai dar dar. Também acho que não. Ah, mas nem 2 jogo. Olha, eu acredito, pelo menos um jogo. Não, mas um jogo e não dá nada é praticamente também, a mesma coisa. O estádio não era do Internacional. O que tem que ser punido são esses torcedores que estão aí. Aqui, ó, máximo... O estádio não era do Internacional. Como é que ele vai colocar uma catraca eletrônica do Inter no Veranópolis para controlar? Não, mas o Caco, mas esses entram no Beira-Rio, isso é que é pior. Mas isso aconteceu em Veranópolis. Assim, ó. Eles são reincidentes. Eu sei que tem identificação do Inter. Eu sei que o Inter facilita a entrada de torcedores dessas torcidas em outros estádios, mas a responsabilidade do Internacional na casa que não é sua, de certa forma, isso vai amenizar a punição. Pode ter certeza disso. No máximo um jogo só para não dar mico. Só para não ficar constrangedor. Mas se tu punir por um jogo é constrangedor. Né? Não, mas para eles não vai ser, entendeu? Nós vamos dar um jogo para não ficar... Então... Eu acho que um jogo é... Acho que não vai dar nada. Se der, no máximo um jogo. Uma coisa é o que eu acho. Eu também acho que não vai dar nada. Agora, um jogo é... Eu diferente do Ribeiro, eu penso que uma punição de um jogo é constrangedora. O Grêmio, no ano passado, jogou contra o Brasil de Pelotas em Caxias, por quê? Foi perda de mando de campo também? Mas eu não sei o que eu comi ontem ao meio-dia. Se eu não me engano, não era? Tava abrindo o campeonato, cumprindo a pena passada. Campeonato anterior. Não lembro. Porque é demais. Não, mas foi um mando de campo, é isso que eu quero dizer. O Grêmio já perdeu o mando de campo. Aí os caras depois ficam nas redes sociais dizendo, tu quer que puna? Eu vou ter que trabalhar longe, quando podia trabalhar aqui. Tá?
É muito mais fácil. A Porto Alegre trabalha, termina o jogo, vai embora para casa. Agora tem que ir para o interior por causa desse tipo de baderna. A gente já vai voltar a falar sobre o Internacional. Tem outra situação também. Muita gente está perguntando, poxa, como é que o Paulão jogou a Copa do Brasil se foi expulso o ano passado? A gente já vai debater esse assunto, mas eu coloquei o Grêmio na pauta porque, claro, o Grêmio também faz parte do nosso debate. E o goleiro Marcelo Groi falou se a lesão do Douglas, como aconteceu num treino, poderia ter sido evitada, fala o arqueiro gremista. A gente também, quando procura treinar muito parecido com o jogo, né? E o professor Renato pede muito isso, né? Até ele comenta, se treinar forte, vai jogar forte. Se treinar fraco, infelizmente vai jogar fraco, né? Então a gente procura reproduzir no treino aquilo que a gente vai fazer no jogo, mas claro que no treino às vezes tu consegue, né, evitar certos choques, né, algumas situações, né? Então quando acontece um lance como aconteceu o Douglas, a gente, né, no treinamento, né, a gente fica um pouco triste assim, né, chateado, né? Claro que ficaria no jogo também, mas no jogo é aquela situação, tem que ir até a morte, né? Então, mas, né, ele vai dar tudo certo, o Douglas vai se recuperar bem aí e logo vai estar com a gente. Tá, e o goleiro Marcelo Groi falando sobre a lesão do Douglas, que, claro, preocupou todo mundo e a gente já vem avaliando, deve mudar a característica de jogo do Grêmio. Mas o questionamento treina como se fosse jogo, podendo se lesionar, Brito? Muitos treinadores justificam a ausência de um jogador, como o próprio Seiras, lembram? Tá treinando mal. Não tá jogando por quê? Tá treinando mal. Então, os caras dão a vida no treino. Dá para um pouquinho. Muitos treinadores. Só um pouquinho. Não, e se tu entrar mole, tu pode se machucar, né? Quantos jogadores já se machucaram em amistosos, né? Só um pouquinho. Amistoso, o cara joga mais ou menos, brincando e acaba se machucando. Gente, tem que entrar firme, tem que ser normal, não pode ter... Assim, ó, vocês daqui a pouco vão acabar com o esporte. Treino, tem que treinar. Vocês quem? Deixa eu falar mal de todos vocês. O treino é feito, você treina para executar no jogo, entendeu? Claro, aí eu tô com o Ribeiro nessa. Então, essa história de se poupar em treino, isso aí não existe. Não existe, concordo contigo. E aí, você falou, Caco, se você se poupar, o risco é maior. Entendeu? Treino é a valer. E outra coisa, sempre, onde é que tu acha que tu vai conquistar o teu treinador? É no treino, tu vai ganhar uma chance de jogar com base no teu desempenho do treino. Ribeiro, no momento que o jogador de futebol acorda, ele corre o risco de se machucar. Claro. É da atividade tem muitos que dele. Se machucam sem acordar, caem na cama. É verdade. Sofá. É verdade. Muro. Tem várias maneiras. Essa pauta aí já tá... Tem jogador que sai do time de uma hora para outra, ninguém entende. Tá machucado, mas se machucou no hotel, caiu da cama. Aí os caras... Caiu da cama. É que tem muitas vezes um treinador, usando do seu jogo de cintura, ele quer tirar um jogador do time e aí combina com o jogador, para não ficar chato. Tu tá machucado. Cara, tá bom, para não ficar ruim pro jogador. Claro. E a gente sabe, eu sei várias histórias assim de um treinador combinar, olha, para não ficar chato para ti, tu não vai jogar no domingo, tu tá machucado no tornozelo. Sentiu a coxa? Sentiu. Aí o cara se machucou no hotel. Eu tô lendo a biografia do João Saldanha, que foi técnico da seleção brasileira, e aconteceu aquele famoso episódio onde o presidente da República, o Médici, pedia para convocar o Dario, né? Da Maravilha. E ele dizia, não vou convocar, o presidente cuida dos ministérios, eu cuido da minha convocação, do meu time. E aí o Lídio Toledo, que era o médico da seleção, disse que tinha um atacante, que era reserva, que estava lesionado, não tinha condições, estava, sei lá, era uma gripe, o negócio não podia jogar. E não tinha nada. Era justamente para ser cortado e chamar o Dadá. E o João Saldanha não convocou o Dadá Maravilha. Tinha um jogador, eu não vou falar nomes, tá? Um jogador de seleção brasileira. Vem cá, eu posso escolher o ministério também? Um jogador de seleção brasileira, que eu não vou falar nomes, muito conhecido nosso, que todo mundo pedia no time titular de uma seleção que tinha um meio de campo assim famoso, mas não tinha muita gente que marcava. Tinha um jogador só que marcava. E aí ele tinha uma bolha no pé. E aí fizeram, para tirar a bolha, que era a coisa mais simples do mundo, eles fizeram uma cirurgia no cara. Tiraram o cara da Copa. Não, tem coisas no futebol. Esse rapaz desmaiou alguma vez. No calor. Mas eu concordo com ele. Tem que encarar o treino como se fosse jogo, se treinar sério. Se lesionar faz parte, né? Se lesionar faz parte. Se lesiona em casa. E se tiver, o que não puder jogar... O que é condenável é aquela entrada dura, meio bandida do cara, que um não se dá com o outro. Muitas vezes até o treinador expulsa dois do treino. Mas até ali foi o caso. Mas tem um limite.
limite também, mas tem que jogar normal, é como se fosse jogo. E até nem foi o caso, porque o Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva e disse que se fosse jogo mesmo, o juiz teria que dar falta do Douglas. Tem até essa, né? Então, assim, ó, dentro dessa porque o Grêmio não está jogando, né? Então, meio que virou o nosso assunto, nosso prato principal, a ausência do Douglas. Por quê? Porque o Bolanho está sendo testado, mas ninguém tem, talvez nem o Renato tenha certeza de que esse é o seu substituto, né? E o Renato ainda está esperando a contratação de um jogador, né? Essa que é a verdade. Agora tem o seguinte, não tem outra solução se não dar sequência do Bolanho. Não tem outra alternativa. Verdade. Entendeu? Isso vai mudar a forma do Grêmio jogar. Eu acho que eu e tu concordamos. Sim, todo mundo. Que todos pensam isso. E vai acontecer. Bom, se o Grêmio conseguir se estabelecer competitivo, dentro de uma nova mecânica de jogo, com bons, beleza. Né? Eu acho que o próprio Odorico Romano falou sobre isso, né? Na sua última entrevista coletiva. O Grêmio vai esperar para ver se as peças que estão aqui dão certo. Isso é bem perigoso, tá? Porque isso acaba deixando a direção inerte. Tá? Eu também acho que não tem muita gente para contratar. Concordo? Eu listei os nomes aqui que eu via dentro da função do Douglas, todo mundo ficou apavorado, né? Gabriel Xavier, Renato Cajá, é isso aí, entendeu? Então, não tem o que fazer. Tomara que ninguém precisa dos Solimões pro Grêmio. E tem que ser sequência. Na verdade, tudo tem sequência. Futebol é sequência. Não é por isso que eu falo que o Zago tem que definir um time. Tá? Diz pra direção, deu, é isso aí, né? Acabou, né? Sou esse aqui, então deixa eu trabalhar. Não, mas não vai acontecer. A direção não diz isso, Ribeiro. Nem a direção do Grêmio, nem a direção do Inter. Espera que está chegando. E aí tem que entender também a questão dos técnicos. Mas para eu cobrar o treinador, eu tenho que dizer agora, aqui, ó, meu filho, o negócio é o seguinte, ó. O grupo é esse aí, tá? Agora vai lá e faz o teu trabalho. É isso aí. Mas o grupo não está pronto, Ribeiro. Deixa eu liberar o Paulo Douglas, em relação ao Douglas, essa página está virada. O Douglas não vai voltar. Não adianta mais perguntar para Marcelo Gross se treino, não sei o quê. Isso aí já passou. O importante, o que eu vejo, tenho curiosidade, é a volta do Pedro Rocha e vejo como virtude. Vamos pensar positivo, o Grêmio. Todos são goleadores. Positivo. Pedro Rocha, o Luan, o Bolanhos e o próprio Everton. Esses 4 jogadores, tendo uma movimentação diferenciada e bem treinados pelo Renato, tem possibilidade sim de ir muito bem na Libertadores e no Gauchão. A grande questão é o seguinte, o Grêmio tinha 12-13, hoje o Grêmio tem 11-12. Porque perde um, mas tem ainda um jogador com qualidade que é o Bolanhos. O Grêmio tem um bom time, mas não tem um bom grupo, né? Isso. Brito, vamos pro teu feito. Poderia ser para o Valdívia, o reserva mais importante dos últimos anos do Internacional. Mas eu vou deixar o meu feito para o Brenner, que é uma esperança de ter um centroavante como eu gosto, de volta nesse time do Internacional. O Brenner, que fez um belo gol ontem, um jogador que vinha recebendo poucas oportunidades e é um camisa 9 de verdade. Paulo Brito vai para o Antenados agora na Rádio Bandeirantes. Eu fiz isso por gosto, deixei o Paulão para depois para não irritar o Paulo Brito. A gente vai falar agora sobre por que o Paulão jogou ontem. Está se questionando muito nas redes sociais, né? O Paulão foi expulso naquela partida contra o Atlético Mineiro no ano passado, semifinal da Copa do Brasil. Teria que cumprir nesse ano, não foi irregular. O Inter corre risco de ser eliminado da Copa do Brasil, perder pontos. Então, olha só. O Paulo Pires, nosso editor, produtor, foi buscar no regulamento de competições da CBF o artigo em que se justifica a presença do Paulão em campo. Tem uma explicação. E o Internacional está resguardado justamente em cima disso. Vamos acompanhar aí na tela esse artigo, então, do regulamento de competições, tá? Diz o seguinte, ó. Os impedimentos automáticos referidos no caput desse artigo e no artigo 47 deste RGC consideram-se extintos se findada a competição ou a participação do clube em uma competição de caráter eliminatório. É o caso da Copa do Brasil, ou seja, o Paulão foi expulso lá no ano passado, ok, só que a competição acabou, tinha caráter eliminatório, ele pode jogar a competição desse ano. Está no regulamento. Se fosse Campeonato Brasileiro, aí sim teria de cumprir. Aí sim. Tu imagina se o Internacional tivesse cometido uma irregularidade e o jogador responsável fosse o Paulão. Nossa. O que não ia dar pro zagueiro, hein? A culpa ia ser do Paulão e não seria dele, né? Mas essa implicância com o Paulão, a gente tem falado aqui, hoje o Paulão é titular do Internacional. Dos zagueiros que estão aí? Ao lado do Klaus ou do Hernando. Agora o Klaus se machucou, a gente não sabe. O mais titular, digamos assim, é o Paulão. O Klaus ainda não conseguiu mostrar que veio.
O que eu vejo, tecnicamente, Daniel, eu gosto muito do Eduardo como jogador. Mas ele começou mal essa temporada. Eu tenho sérias restrições, Eduardo. Mas eu não sei se não está acontecendo isso com ele, com o menino chamado de Príncipe, com o Dourado. Essa situação aí que o Inter está passando, essa pressão, é bem complicada para início de temporada, a pressão da Série B, para esses jogadores mais jovens. Eu tirei 4 conclusões. Ribeiro, eu tirei 4 conclusões ontem. Mas tu toca na bola, tu faz errado, é vaiada, tem Cascavel, a torcida Dia maior. 21 de fevereiro sai a tabela, né? Sim. Vai cair a ficha, a pressão começa só nesse dia. Porque aí vão ver que tá na cair é A real. pressão começa. A pressão já começou. A pressão que esses jogadores estão sofrendo é porque o time do Inter não tem jogo. Não, então, a pressão é porque caiu e largou mal no gauchão. Largou mal porque começou de novo, como vocês falaram, e não tem jogo, o Inter não tem treino, o Inter não tem jogo. Não tem treino, não. Para aí. Aí tu começa a dizer que não tem treino, parece que o treinador não faz nada. O problema não é isso. Não é isso. Agora que não tem treino e dizer que o Zago está atrapalhado. Eu não acho que o Zago está atrapalhado. Ele está construindo o time do Internacional. O que estava atrapalhado era o Inter como um todo. Ele está até arrumando a casa. Eu acho que vocês não é esse o objetivo. A culpa é minha. Não é efeito sonoro. Parece que é uma festa. E a gente tá falando, tu tá. Aí faz um scratch. Peraí, só um pouquinho. O Internacional tem um problema de qualidade do grupo, Ribeiro. Reconhece isso, não bota a responsabilidade no técnico. Vai. Vai, Ribeiro. Fala, desembucha, Ribeiro Neto. Olha aqui, o negócio é o seguinte, o fato, tudo isso é verdade, tá? Só que tem o seguinte, quando eu falo que não está treinado, é que o Inter não tem jogo entrosado. Então eu vou ser melhor, tá? Eu sou melhor do que isso. Tu consegue ser melhor, bem melhor. Se quiser, até desenho para tentar ajudar na minha... Não precisa se esforçar muito. Quando eu falo que ele está atrapalhado, não é porque ele é um trapalhão, entendeu? Ele está atrapalhado porque ele recebe jogador a toda hora e ele tem que mudar o time. Ele tem que testar novos jogadores. É por isso que atrapalha. Então não é um trapalhão, é atrapalhado. Então, tem diferenças. É que como você fala, parece uma coisa. Então, e às vezes o que parece é mais importante do que é. Então não é isso que eu quis dizer. Então, agora, dito isso, eu quero dizer para você o seguinte, eu não estou tão preocupado assim, porque vou repetir, eu acho que não existe varinha mágica e tem que ter tempo. Qual é o limite desse time? Pois é, qual é o prazo então para isso, Ribeiro? Maio. Quando começa a Série B. Exatamente. Aí na tabela do gauchão se permanecer naquela posição ali, tá perfeito. Não, mas não vai ficar. O Inter empatando com o Passo Fundo já vai. Não vai ficar, então, pois é. Olha aqui, mas não interessa o gauchão. Não interessa a Copa do Brasil. A posição do gauchão dependendo interessa. O que interessa é a Série B. Meu Deus do céu. Sei que a Série B que interessa, Ribeiro, mas não pode O Inter tem uma missão esse ano. Deixa eu falar. A missão do Internacional esse ano é sair da Série B. O resto é bulhufa, o resto é bobagem. Pare. Vocês estão prejudicando o próximo. O Ribeiro, Daniel, está atrapalhado. Ele diz uma coisa, no outro dia outra. Falta jogo, falta treino. Está atrapalhado, falta treino. Caco, minha mãe dizia o seguinte, minha falecida mãe. Não contraria. É pior. É pior. Eu tirei 4 conclusões, pessoal, do jogo de ontem. Claro que nada é definitivo, principalmente se tratando do Internacional, que muda a todo momento, né? As definições, as conclusões que eu cheguei. Dos zagueiros que tem no plantel, o Paulão é o melhor. Pois é. É uma crítica, um elogio? Não sei. Dos zagueiros que a gente viu jogar até agora, o Paulão foi o que saiu melhor. Outra conclusão. Falta o jogador para atuar pelo lado esquerdo. Ontem o Zago tentou o Carlinhos. Eu cheguei à conclusão, não é ele. Não. Vai Falta vir, vai testar chegar, vai ser o Pótker, o Cirino. Não, acho que nos treinos ele já viu que também não é o Seiras. Ele deve ter concluído isso até durante a pré-temporada. O Valdívia entrou ontem, é o parceiro do D'Alessandro para tabelar, para construir jogadas. Não mexe mais isso aí. E a outra conclusão, vão chegar mais atacantes? Pótker, Cirino? Vão chegar. Mas, nesse momento, Robertson, Carlos e Brenner, o melhor foi o Brenner. Então, deixa o Brenner jogar. Foram as 4 conclusões que eu cheguei dessa partida. Daqui a pouco a gente segue debatendo mais sobre Inter, mais sobre o Grêmio que se representa à tarde e tem o julgamento do Internacional também acontecendo nesse momento. Mas, um atacante do Inter que também está saindo, daqui a pouco a gente traz o destaque. Mas antes, atenção, se você está cheio de conclusões, mas falta colocar na prática, Daniel Oliveira tem um recado. Olha, o meu caro Felipe Duarte, eu olho para o Ribeiro Neto e penso o seguinte,
que eu vou dizer? Qual o link para falar do ativo? Mas é muito fácil. Se você, na sua relação a dois, está mais atrapalhado que o Ribeiro Neto no programa de hoje, calma que tem solução. É ou não é, Luciana? Tem solução sim. A pergunta é essa, como é que tá aí o seu jogo do amor? Sua parceira está satisfeita? Você está satisfeito? Então, você tem que ter o ativo para experimentar novas sensações e deixar sua relação muito mais intensa e gostosa. Esse aqui é um poderoso estimulante, faz um grande sucesso, porque ele não vicia, age vários dias no organismo para você aproveitar muito mais e ajuda também a dar aquela disposição, criatividade na hora H. E o mais importante é que ele não altera a pressão sanguínea. Então, liga para a nossa central, investe no teu relacionamento no 30810700. Então, nos próximos 5 minutos você liga e participa da promoção Carnaval na Folia com Ativo. O Carnaval tá chegando aí, tem que aproveitar. Desconto especial para cair na folia e não mexer muito no seu bolso. E o primeiro pagamento, gente, olha, barbada. É só lá em abril. Então liga 30810700 e ainda entrega grátis e sigilosa para todo o estado. Quem vai estar no litoral também recebe. Liga 30810700. Agora, quem ligar nos próximos 5 minutos tem presente. Tem que dizer que tá assistindo aqui os donos da bola, tá? Ganha um presentaço na compra do ativo. Tô esperando tua ligação, vamos lá. Investe no teu relacionamento porque vale a pena. 30810700. Ninguém quer virar substituto, né, Daniel? Ah, não. Titularidade sempre. Com Ativo é camisa 10, meu parceiro. Vamos lá, liga 30810700. Não esqueça. Diz que viu esse anúncio aqui nos Donos da Bola e ainda ganha um presentaço. Telefone na tela 30810700, Felipe. Daniel Oliveira, senta aqui, eu quero tua opinião sobre a saída de Ailon. O Inter liberou o Ailon de novo, né? Tinha sido emprestado para o Paysandu, voltou, foi aproveitado no ano passado e agora está sendo emprestado ao Goiás. E aí tá uma curiosidade, o Inter venceu ontem fora de casa, foi em Cascavel, no Paraná, mesmo com a maioria da torcida. Tem coisas boas. Sabe quando foi a última vez que o Inter venceu fora de casa? Mais de 200 dias. No ano passado, se não me engano foi em junho ou julho, Paulinho pode me ajudar, contra o Santos na Vila Belmiro, gol do Ailon. Foi início do Campeonato Brasileiro isso? Início do campeonato. Terceira rodada. Nunca mais tinha ganho fora de casa. Tu tá brincando, tia? Que horror, hein? Recai, a direção do Internacional ainda não pagou a premiação por vitória. 21 jogos. Ontem na Rádio Bandeirantes o Ribeiro fez uma pergunta, uma enquete com os repórteres. Grupo do Internacional, quem você do Inter colocaria no Grêmio? Seria titular no Grêmio. E quem do Grêmio você colocaria no Inter? Isso. Aí tu faz uma grenalização. Aí tu vê a preocupação, a diferença, tu começa, cai a ficha da diferença que estão de grupo hoje do Internacional e do Grêmio. A qualidade do Grêmio e a qualidade do Internacional. Não há como não grenalizar. Grenalizar tu enxerga muita coisa. Mas é que se a gente parar e analisar friamente, um time vai jogar Libertadores e o outro a Série B, ponto. Não tem comparação, o momento é esse. Não, mas exatamente, a competição sim, mas jogador por jogador realmente foi preocupante, porque eles começaram a desenhar e a gente ouvindo assim, realmente tem jogadores do Internacional que não tem a menor condição de jogar no Grêmio como titular. Pelo nível de jogadores que o Internacional contratou, eu acho que para o Ailon é interessante. Vai, Ailon, vai lá. Acho que é bom. Experiência e tal. O Sacha e depois, fez isso, daqui a pouco, retorna com dois jogadores que... Aliás, o Goiás conseguiu dar uma recuperada, né? O Walter foi muito bem no Goiás, na primeira passagem dele. Só um pouquinho, o jogador que parou na seleção brasileira. Só um pouquinho, deixa eu terminar. Se eu terminar, vai ficar mais fácil. Tu vai passar o programa inteiro me dando chapuletada? Ricardo Goulart, Eduardo Sacha... E o próprio Rafael Moura, mais velho. Foram jogadores que se recuperaram no Goiás, né? Aliás, outro mercado que é importante levar jogadores, às vezes, é o mercado de Santa Catarina. O Campeonato Catarinense é muito equilibrado entre os clubes. O Avaí, o Figueirense, o Joinville, Chapecoense. E os jogadores voltam lá diferente. Quer um exemplo? O Mabília estava em baixa há muitos anos atrás. Foi parar no Tubarão. Do Tubarão ele vai para o Criciúma, faz uma boa campanha no Criciúma e para no Corinthians. Exatamente. Então é muito interessante. O jogador pode se recuperar lá, porque lá tu é ídolo, tu é o cara, tu é o camisa 10. A propósito, o Tubarão perdeu 4 seguidas com o técnico Mabília, aquele mesmo time que ganhou do Inter ganhou do Inter, e o Mabília foi demitido, saiu. Nossa, não sabia disso. Aliás, uma informação, falando sobre ex-jogadores... Tubarão que é perto de Gravatal. Passou as férias lá. É a mesma estrada, BR-101 à direita ou à esquerda. Adriano Gabiru vai jogar na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, a segunda divisão do Gauchão, pelo Tupi de Criciúmal.
Informação até do nosso amigo Marcel Nunes, nos repassou hoje pela manhã. Adriano Gabiru está voltando ao Rio Grande do Sul. Então, ele saiu do Taboão da Serra. Por que saiu? Porque ele foi em 4 jogos. Ele teve 4 partidas com a camisa do Taboão da Serra. E aí ele foi substituído pelo Axel, aquele que era volante, que é técnico do Taboão da Serra. Em 4 jogos ele chegou para o presidente e disse que não queria mais ficar. Do jeito que é a Copa do Brasil, uma hora o Gabiru vai enfrentar o Internacional, né? Ou o Grêmio. Sim. Algum momento ele vai estar num time desses aí, tipo Princesa dos Solimões, vai estar no banco, vai entrar e vai enfrentar. Imagina, em alta o Gabiru já era folclórico, agora é muito mais folclórico ainda, né? Um jogador que foi de seleção brasileira. Mas sobre a saída do Ailon ainda do Inter, né? Ela também se explica porque o Inter está contratando atacantes. A informação de ontem, da direção da Ponte Preta, o Inter ainda não confirma, mas a direção da Ponte Preta está tudo certo. Fernando Bob é aguardado em Campinas hoje, William Potker vai vir depois do Campeonato Paulista para o Internacional. Marcelo Cirino no Atlético Paranaense, o Inter repassa o Eduardo Henrique, Cirino vem do Paraná. Vem do Rio, na verdade, não. O Cirino está emprestado ao Flamengo. E o Potker ontem marcou 2 gols pelo Figueirense. 2 gols pela Ponte Preta. Vitória do Figueirense. Pela Ponte Preta, não do Figueirense. Vitória da Ponte Preta ontem, 2 gols. O Potker que é. Ele não é um centroavante, não é cabeceador dentro da área, mas ele tem uma habilidade. Chama atenção. Como é que a Ponte Preta está liberando um jogador como esse? E como é que algum clube de São Paulo, que geralmente pega... O Corinthians tentou, não é? Pois é, mas como é que não levou, né? Dizem que o Inter está pagando bem caro, hein? Dizem que o Inter está pagando bem caro. O Corinthians tinha um pré-acerto para levar ele depois do Campeonato Paulista, só que ele jogou a Copa do Brasil. E aí, como o Corinthians está focado na conquista da Copa do Brasil, abriu mão do negócio. É um baita negócio do Internacional. O Vitória da Bahia é outro caso que não tem explicação, né? O Vitória contratou o Patrick do Atlético Mineiro, está contratando o Patrick, que é um jogador que a dupla Grenal demonstrou interesse em muitas oportunidades. Aí vai lá e tem dinheiro. Quer dizer, contrata Dátulo. O Gabriel Xavier está lá, né? Está lá. Gabriel Xavier, quer dizer, empilhou jogadores. Né? É verdade. Cleiton Xavier. Bom, uma grande contratação esse jogador para o Internacional. Tem Alan Costa, Fred e Jefferson, né? Tudo é perfeito. Exatamente. E o Argel. Está claro que a direção do Internacional, o departamento de futebol, está mudando um pouco a fotografia daqueles que estavam na Série B, alguns jovens, está mudando aos poucos. Lateral esquerda, lateral direita, o Inter está mudando bastante. Eu acho que a leitura até é essa, viu, Caco? Eu falava com o Ribeiro ontem na Rádio Bandeirantes, né? Eu acho que a leitura da direção do Internacional até pode ser a troca do 6 pelo meia dúzia, mas é que o 6 já não tem mais ambiente no Beira-Rio. Então meia dúzia vai chegar 0, sem ser vaiado no telão. Daqui a pouco o Paulão até pode sair, mas vai chegar um zagueiro igual. Tem que chegar um cara do mesmo nível. Do mesmo porte, nesse aspecto. Não, tem que chegar precisando um argentino, um uruguaio. Paulão sair tem que chegar um melhor, não adianta. O Inter agora liberando... A contratar os que o Internacional tem não precisa. Tá, e o Inter liberando agora Eduardo Henrique e Fernando Bob, precisa de volante? São 2 volantes a menos do grupo. Pois é, mas a volante tem bastante. Não tem. Dourado, Charles e Anselmo. São os que ficaram. O Inter contratou muito volante, o Ribeiro. Já tem 3, tá bom. O resto tem que ver na base. O Internacional contratou muito volante. Tem Jair, tem Silva, tem, sei lá, Fabinho. Garoto Silas também. Fabinho. Tem volante pra caramba. O Fabinho tá voltando de lesão. O Internacional contratou vários volantes, os titulares são Rodrigo Dourado e Charles, 2 jogadores da base. E o Bertotto foi também, ou tá no grupo? O Bertotto já tinha sido passado. Não vingou. Mas é o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial e a gente já volta para mais debates aqui nos Donos da Bola. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo para tudo quanto é esporte. O que faz um banco ser grande? É a quantidade de serviços que oferece? Isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É estar ao seu lado nas suas conquistas. Pode ser crédito para trocar de carro, fazer uma reforma, viajar ou até mesmo quitar aquela dívida. Isso tudo com taxas competitivas, contratação rápida e pagamento facilitado. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar.
Como? O MEC acaba de lançar o MedioTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. Somente neste final de semana, condições mega especiais para o Festival do Apetenda. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$120 mil, com entrada facilitada em até 70 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Isso mesmo, aproveite a folia de preços no Festival do Apetenda. Ligue 4003-2740. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. Em 2017, você sai do aluguel. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. De volta com mais donos da bola e o assunto agora é Grêmio. Já vou deixar uma pergunta para você em casa e para a bancada aqui também. O Grêmio, do jeito que está agora, está preparado para encarar a Libertadores da América? Essa pergunta foi feita para o Ramiro e ele responde. É início de ano ainda, né? A gente está a cada jogo melhorando a parte física, melhorando a parte coletiva também em função da gente ter perdido algumas peças que no ano passado vinham sendo titulares. Então a gente está se moldando, né? Uma equipe que talvez se tivesse começado a Libertadores agora não estaria 100%, mas teria que se superar em outros fatores. Então a gente vai, com o passar do tempo, evoluindo. É inegável dizer que a Libertadores é o principal campeonato do ano, né? É a principal competição. Então a gente tem que se preparar sim muito forte para ela, mas a gente também tem o campeonato regional aqui, onde a gente tem uma chance de ter uma decisão aí de conquistar um título novamente em pouco tempo. Então a gente não tem que escolher competição, né? Óbvio que a Libertadores é o mais importante, mas a gente tem que viver passo a passo, viver jogo a jogo e buscar ter boas campanhas em todas as competições. Eu estou substituindo o Meneghetti durante as férias dele aqui na apresentação, então vou substituir por inteiro. Eu gosto do Ramiro. Acho um jogador inteligente. Não, pô, ele na seleção brasileira. Não, seleção brasileira, na seleção gaúcha. Está substituindo o Meneghetti. A seleção gaúcha e olímpica talvez até entraria. Mas eu gosto dele, é um jogador esforçado, inteligente taticamente, entende as suas limitações e mesmo assim... Fez um golaço aí que o Ribeiro achou que não. Chamou de golaço de beira de praia. Jogou muito bem, né? Depois que ele ficou também no lado direito ali no segundo tempo contra o Passo Fundo, por o Leonardo Moura ficar um pouco mais recuado, ele ficou... E realmente foi bem, desempenhou Ele foi muito lúcido no que disse também, né? Isso também chama atenção, jogador de personalidade, fala bem, se expressa bem e é inteligente também dentro de campo, tem versatilidade, aparece para fazer gols, pode jogar como camisa 10, às vezes numa improvisação, pode jogar numa lateral direita, como volante. Quase um coringa. É um coringa, um jogador muito importante para a equipe do Grêmio. Ele falou bem, o Grêmio hoje está pronto para esse início de Libertadores. Nem isso até, mas para essa primeira fase. Mas pensando na competição ao longo ao todo da competição, o Grêmio é um time em reconstrução. Ele perdeu peças importantes. Quem é o argentino que o Grêmio está vendo aí? Não tem um argentino volante? Mas é pra base, né? Agora não recordo o nome dele, mas é pra base. Do Argentino Júnior? O volante, me fugiu o nome agora, Roblio, parece. Tem como é que tá? O Santos já está treinando? Tem alguma novidade do Chaves? Mas é pra base também. Mas eu quero saber como é que tá, tudo bem, mas ele não está treinando com o grupo principal. Pô, eu tô vendo todas as possibilidades, né? Esse jogador, do que eu vi do vídeo, claro... Não. Para um pouquinho, deixa eu terminar de falar, porque tu não sabe o que eu vou dizer. Tu já tá indo contra... Se fizer um vídeo, tu vai te apaixonar, Não, óbvio que não, né, Ribeiro? Alto lá, tem limite. É evidente que só tem os melhores momentos em vídeo, Ribeiro. Então, cara... Por isso que eu não vou conseguir ver o vídeo teu, entendeu? Não, mas por um pouquinho. O vídeo do Ribeiro é só em VHS. Olha, então... Eu já sou naturalmente parecido com o Richard Gere. Nossa, é igual. E aí tu reclama que chama o Charles de príncipe. É um negócio maravilhoso. Bom, no vídeo do DVD eu fico com a cara do Brad Pitt, só um pouquinho. No vídeo, é óbvio que só tem os grandes lances e tal. Mas os lances que apresentam desse jogador, a forma com que ele domina a bola, dribla, com que ele avança, Martin Chaves, ele é um jogador na turma dele
quase excepcional, na turma dele. Mas botar ele agora eu tenho medo, concordo com o Ribeiro, eu tenho medo. O Ribeiro já mas eu tô querendo dizer o seguinte, botar 10 do guri. Eu tô querendo dizer o seguinte, ele é um jogador diferente. Ele é diferente, porque o drible... Olha aqui, ó, eu tenho medo do vídeo. Diferente. Eu concordo com o Ribeiro. O vídeo do Jajá, aquele que veio... Não, era uma coisa impressionante, o cara fazia gol. O cara fazia gol quase de tiro de meta. Não. Pelo amor de Deus. Que o Grêmio contratou o DVD do cara, tu bota o YouTube do cara, tu fica assim, esse cara é o novo Pelé. No DVD tu também consegue ver qualidade do jogador. Vamos parar com esse negócio. Sim. Para aí. Eu tô esperando de alguns ainda aí. Tá, então vamos lá. Porque o Ramiro disse... fala do DVD do Romário, DVD do Ronaldo Fenômeno. Que não precisou. Não precisou. Não, mas aí o que ele fez em campo... Todo mundo começa um dia na vida, rapaz. E a gente é preconceituoso. Vou fazer um DVD. Ribeiro, o que o Ramiro disse, você olhou agora no DVD, e o Ramiro falando, você concorda? O time do Grêmio não está pronto ainda, a Libertadores vai chegar só em março, o Grêmio está caminhando até lá. Esse é o grande dilema do Renato. Alô, Renatinho, homem do show, tô sabendo, hein? Eles já foram convidados pelo Renatinho para tomar chopp? Não, eu não. Olha aqui, ó. Até porque eu não chamo de Renatinho, ele é Renato técnico do Grêmio. Eu tô fazendo uma brincadeira, cara. Gente, ser chato. Eu chato? Eu sou um cara. Eu tô me esforçando para ser moderno. Agora eu entendi. O Daniel tá querendo dizer que não tem essa intimidade de chamar de Renatinho. O Ribeiro tá com ciúmes porque o Charles não foi o apelido príncipe, não foi ele que botou. Ele gosta de brincar com todo mundo. Aí quando alguém brinca, eles não pode. Renato o quê? Vai lá, fala. O Renato, que é 100% agora treinador, né? Que agora é a 100% treinador? Ano passado era 50-50, né? Roger, 50 Renato. Roger, 50 Renato. Agora é 100% Renato. O grande dilema dele é esse. E ainda bem que ele sabe que é com ele o negócio. É ele que vai ter a responsabilidade de achar, dentro dos jogadores que tem, elementos suficientes. Ou para não substituir o Douglas, não, né? Que a gente sabe que não tem nenhum jogador nesse perfil, né? Mas achar alguém, o Bolanhos ou outro jogador, que acabe determinando uma mecânica boa. Eu tenho preocupação, eu sempre tive essa preocupação, que o Grêmio desmanchasse o que tinha de melhor. Mas desmanchou essa temporada. E desmanchou, né? Desmanchou o meio de campo. E hoje, tu vê, o próximo jogo do Grêmio não vai ter o Edilson, o Wallace que foi vendido, Douglas, Luan machucado, Pedro Rocha machucado. Isso aí. São 5 jogadores do melhor time do Grêmio até agora possível. Tá, mas dois segunda-feira já tem condição. O Edilson não sei se já segunda-feira vai estar em condição. E o Renato já foi testando agora o Everton na função do Luan, ele está tentando achar alternativas com o que ele tem. Renato ou Renatinho? Aí o recado é do Ribeiro Neto. Ele vai decidir se é Renato ou Renatinho. Renatinho, Carolzinha, Danielzinho, né? Também, cara. Ele tá com agora ciúmes. Tu foi feliz, ó, Ribeiro. Ele tá com ciúmes. Agora tu foi feliz. Ele é que queria decidir de que jeito a gente ia chamar o Charles. E aí, certamente, ele diria que era o príncipe Charles. Aí, como foi o outro que botou o apelido, ele ficou Falou com Netinho, então. o Ribeirinho. Vamos lá, Ribeirinho, traz teu recadinho. E é um baita do recado, porque essa promoção é imperdível. Vem aí o Festival do AP Tenda, somente nos dias 17 de junho de fevereiro, nas lojas da Tenda. Ofertas imperdíveis. Ligue 4003-2740 e saia do aluguel com a Tenda. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de R$120 mil, com entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por conta da Tenda. Isso mesmo, aproveite a folia de preços do Festival do AP Tenda. Ligue agora e saia do aluguel. 4003-2740. Eu confirmo. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de R$120 mil, com entrada facilitada e até 60 vezes. E a documentação fica por conta da Tenda. Somente nos dias 17 e 18 de fevereiro, hein? Nas lojas da Tenda. Ofertas imperdíveis. E tem mais. Todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida Projeto 3, é a fase 3, né? Que já estão valendo na Tenda. Faça uma simulação sem compromisso. Ligue agora e agende a sua visita em uma das lojas Tenda. 4003-2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Não compre apartamento sem consultar. Tá ligado? Fica sereno? Larga a ladaia? Então tá, não embaça, hein? Tenda, 4003-2740, Felipe. Valeu, Ribeirinho, Netinho. Já voltamos com mais Donos da Bola, reta final e na marca do pênalti. Não perde.
Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim, o MEC acaba de lançar o MedTech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. O que você quer comer hoje? Pedido Já tem milhares de restaurantes com comidas do mundo todo. Encontre o seu, escolha no menu o seu prato favorito e peça online agora mesmo. Baixe já o aplicativo, é gratuito. 1, 2, 3, pedido já. A Renault lançou novos motores mais potentes e econômicos que trazem a tecnologia das pistas para as ruas. Motores que merecem um test drive especial. Passe numa concessionária e teste um Renault. Você pode ser sorteado para fazer outro test drive no Renault de corrida lá na França. Aproveite também toda a linha com taxa zero em 48 vezes. Ou linha Sandero a partir de R$ 38.990 com parcelas a partir de R$ 439. A Band acompanha você na estação mais quente do ano. Verão Band Sesc 2017. Muita informação, reportagens especiais, previsão do tempo, direto do Paradouro de Verão Band, em Tramandaí. Cobertura de verão, a capital das praias, na tela da Band. Oferecimento Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Somente neste final de semana, condições mega especiais para o Festival do Apetenda. Ligue 4003-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de R$ 120 mil, com entrada facilitada em até 70 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Isso mesmo, aproveite a folia de preços no Festival do Apetenda. Ligue 4003-2740. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. Em 2017, você sai do aluguel. Os planos Vida GBUX oferecem proteção e segurança para você e sua família e também uma ampla rede de convênios. Com descontos de até 50%, você gasta menos e sobra mais para se divertir, para cuidar da saúde ou da beleza e até conhecer outros lugares. São muitos estabelecimentos no Brasil. Planos Vida GBUX. Fácil contratação e mensalidades acessíveis. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. E hoje, para delírio da massa, ele, Ribeiro Neto, está na marca do pênalti. A pergunta vem de Estância Velha, Adalberto Mondadori. Te pergunto o seguinte, Ribeiro, quem você contrataria para o seu time, Brenner ou Jael e por quê? Ah, mas uma pergunta fácil. Eu pensei que era mais difícil. Pô, me complicaram na última. O Brenner é um jovem e o Jael já está na segunda fervura, né? O Brenner custou 2 milhões e o Jael não custou nada. Não, mas tudo bem. Para mim, esse negócio para mim, às vezes o barato é muito caro. Isso é verdade. Tá? Então, não vem com essa. E às vezes o menos é mais, também tem isso. Agora, não, o Brenner é jovem e a gente não sabe qual é o seu fim, né? O seu ponto fundamental de qualidade. Nós estamos acompanhando o seu crescimento. O Jael não, já é rodado, o Jael é isso aí. Embora o Jael seja muito confiante, viu? Eu vi uma entrevista dele na Rádio Bandeirantes, ele é um cara de estima elevada e acho que isso é muito bom, tá? Mas respondendo a pergunta objetivamente... Tu te respondeu 2 vezes para responder a terceira. Tá, agora tu respondeu por mim também. Tu é comentarista de resposta de pergunta na marca do pênalti. Aí tu voltou, falou a mesma coisa. Aí tu foi para outro assunto, quando voltou, respondeu de novo. Ou tu muda, ou tu não me dá mais carona. Agora, outra pergunta para vocês. Se vocês entendem o recado da Ponte Preta no seu Twitter oficial, diz o seguinte, ó. Ele está de volta ao mundo alvinegro. Hashtag macaca querida. Quem é que tá voltando à Ponte Preta? É o Bob, né? Mundo Fantástico de Bob, bom desenho. É uma referência ao Fantástico Mundo de Bob, ou seja, o Bob está de volta à Ponte Preta. O que é o mundo de Bob? É o desenho. Esse desenho aí. Tu conseguiu entender? Bob, Fernando Bob, desenho. Esse Bob, é o desenho, entendeu? o mundo de Bob. É, o Fantástico Mundo de Bob. De que ano é isso aí? Final dos anos 80 e início dos anos 90. Isso é da geração de vocês, eu nunca ouvi falar desse também desenho. não. Tudo bem, tá, mas...
Quem é que vai entender esse negócio aí? Muita gente, ô Ribeiro. Resumindo, Fernando Bob está de volta à Ponte Preta, Ribeiro. Deixa de ser mal-humorado. E Rodrigo Dourado foi destaque do jornal A Bola de Portugal. Segundo a informação publicada na imprensa de lá, o Sporting Lisboa está interessado no Rodrigo Dourado. Não fala em valores, né? Vende. Bem menos do que valeria no passado, Ribeiro. Não sei se é hora de vender, porque o rebaixamento do Internacional certamente diminuiu o valor de mercado do Rodrigo Dourado. Ou colocou ele na realidade. Não sei se é realidade. Acho que não. Acho que é um jogador que tem potencial. É que tu tem uma implicância com quem joga bola. Não sei porquê. Não sei se é inveja, o que é, mas tem um bom jogador, tu não gosta do bom jogador, cara. Ah, eu não gosto do bom jogador. Tu só critica o bom jogador não, aqui. Qual é o bom jogador que eu critico? Não, tu critica todos. O cara apresenta um bom futebol, tu critica todos. Mas não, o jogador que tu mais pega no pé é o D'Alessandro, Ribeiro. Que caráterzinho. Mas não é, um bom jogador. O Rodrigo Dourado, tu não pode entender o Rodrigo Dourado como um problema no Inter hoje. Não é um problema, não é o que vocês pintaram aqui. Não, dependendo do valor, dá pra vender o jogador, vale a pena. O nosso Donos da Bola vai ficando por aqui. O Ribeiro Neto e o Daniel vão fazer as pazes. Só encerrando com a seguinte informação: o julgamento no Internacional continua por conta daquela briga. Pode perder 4 mandos de campo. Esse é pelo menos o pedido da Procuradoria. No Donos da Bola de amanhã, a gente traz a informação para você e, claro, no decorrer da programação da Bandeirantes. Um abraço. Tchau, tchau.